Eu quero, a partir de hoje, fazer uma série de vídeos, de pequenas reflexões, falando sobre a crendice evangélica, ou a crendice cristã, ou o misticismo dentro da igreja. E eu quero que você me acompanhe. Talvez esse vídeo ele fique um pouco maior do que eu pretendo, porque eu pretendo fazer uns vídeos de 3 minutos somente. Mas esse, como eu estou explicando o que vai acontecer, talvez ele fique um pouquinho maior. E eu aproveito para dizer que nós, enquanto brasileiros, América Latina, nós somos pessoas que já nascemos dentro das místicas, dentro das crendices, já nascemos inclinados para crer. Inclusive, no vídeo seguinte, da semana que vem, eu vou falar sobre a diferença entre fé e crença e crendice. E por isso nós passamos a crer um monte de coisas, porque temos essa inclinação. Através dos índios que aqui já estavam, a herança dos portugueses, dos africanos, dos italianos, tudo isso cooperou para que eu e você sejamos pessoas inclinadas à crença, à crendice, a crer em algo. E eu quero começar contando uma parte da Bíblia, a fim de que seja o pontapé inicial disso que eu quero estar compartilhando com você nos próximos vídeos. Nós vamos encontrar em Números 21, do versículo 4 ao versículo 10, até mesmo do versículo 1 até o versículo 10, a narrativa do povo de Deus que está sendo conduzido por Moisés no deserto. E esse povo, depois de ter a vitória numa guerra, ele começa a murmurar contra Deus, a dizer que era melhor que eles estivessem lá no Egito. Então a Bíblia vai dizer que Deus enviou serpentes venenosas para morder, para picar o povo. E o povo começou a ser picado e até morrer. Então eles entendem que pecaram contra Deus, vão até Moisés e dizem para Moisés que eles estavam arrependidos, que Moisés falasse com Deus para que eles fossem livres daquilo. Então Deus vai dar ordem a Moisés para que ele faça uma serpente, uma estátua de uma serpente. E alguns vão falar que é bronze, cada tradução vai falar um tipo de material com a qual ela foi feita. Mas o que importa é que foi feita uma estátua de uma serpente, uma imagem de uma serpente. E Deus tinha dado ordem que todos aqueles que picado fossem por uma serpente, olhando para aquela serpente, eles seriam curados. E assim aconteceu. E aí já nossa cabeça nós já começamos a dizer, mas então Deus aceita estátuas, criação de estátuas para adorarmos. Então Deus ele aceita que nós façamos deuses, porque na cabeça de muita gente essa passagem vai dar vazão para isso. E como eu disse no começo, nós somos pessoas de crendices. Nós gostamos de ter algo principalmente palpável para crer, para depositar uma confiança naquilo. Todavia, se tu pulares lá para João, o Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15, no 16 é onde vai estar escrito Deus amou o mundo de tal maneira, mas no verso 14 e 15, consta lá que como Deus havia falado para Moisés levantar a serpente no deserto, assim importava que Jesus, o Filho do Homem, o Salvador, fosse levantado.
E eu vou lhe explicar isso para lhe mostrar que não há uma contradição. Lá no deserto, lá em Números, Deus estava mostrando, olha, essa serpente que eu falei para Moisés levantar, para Moisés criar, é para que olhando para ela vocês vejam o pecado de vocês mesmos. E vendo o pecado de vocês, vocês se arrependam. Reconhecendo o pecado de vocês, tendo o arrependimento, vocês serão curados. E aquilo era um protótipo da vinda de Jesus. Por isso que João 3, 14 e 15 vai dizer que, como a serpente foi levantada no deserto, Deus havia levantado Jesus. Porque vai dizer a palavra que Jesus, se você for ler Isaías 53 principalmente, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade, ou os pecados de toda a humanidade, estavam em Cristo Jesus. A ponto de Jesus Cristo dizer lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado faz separação entre Deus e homem, como está em Isaías 59. Então, aquela serpente era dizendo: olha, o Filho do Homem virá, você olhará para ele e verá nele todos os seus pecados. E o desejo é que, olhando para Cristo e sabendo que ele sofreu no nosso lugar, que ele morreu a nossa morte, que ele levou sobre si todos os nossos pecados, nós nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos curados, e sejamos perdoados, e sejamos salvos. Então lá, aquela serpente já era um protótipo para dizer: olhe para o seu pecado, se arrependa, e tu serás curado, tu serás salvo, falando de Jesus. E para endossar o que eu estou dizendo, se tu leres a tua Bíblia, em 2 Reis, no versículo 18, você vai ver que o rei Ezequias, ele deu uma ordem para que aquela estátua que foi criada lá no deserto, lá da serpente, ela fosse destruída, porque o pessoal começou a idolatrar aquela imagem. Então, quando o rei vê que ela está perdendo o seu real significado, na verdade era daquela época, ele manda destruir a estátua, porque ele não quer que o povo se corrompa. O povo estava dando uma crença, uma crendice àquela estátua que não era realmente a realidade dela ter sido criada. Não era para isso, porque a adoração é só a Jesus. A fé é só em Jesus. Mas, como eu disse, nós gostamos de coisas que tocamos, nós temos inclinações para crer, e crer em todos os tipos de coisas. Mas o meu desejo nessas reflexões é para que tu deixes tua crendice, tu deixes tuas superstições, tu deixes teus misticismos e creia somente em Jesus. Jesus nos basta. E nessas reflexões, eu quero, com a graça de Deus, te fazer entender isso, que Jesus nos basta e que há uma diferença entre fé e crer e crendice. Há uma diferença grande. E por isso que o rei falou: destrua essa serpente, essa estátua. Porque temos que ter fé somente em Jesus. Pense nisso, receba essa explicação, essa porção de vida com carinho. E na próxima, nós nos encontraremos de novo na semana que vem, para poder dar continuidade a esta reflexão, a esse estudo. Que Deus te abençoe, paz e bem.